Olha, tem uma história antiga que traz uma pergunta fundamental, na verdade. Como é que a gente mede a saúde de uma sociedade? É uma história que fala de colapso, mas o que é mais surpreendente, fala também de esperança. Então, vamos lá. Para entender essa questão, a gente precisa conhecer a história de um cara chamado Amós. Ele era um pastor, sabe? E de repente, ele se vê como um profeta, tendo que encarar essa pergunta de frente. A nação onde ele vivia, por fora, parecia o máximo. Próspera, poderosa, sob o reinado de um tal de Jeroboão II. Só que por dentro a estrutura toda estava torta. E é aí que a história começa a ficar interessante, com uma imagem muito forte, a de um prumo. Sabe, aquela ferramenta simples, um peso na ponta de um fio para ver se a parede está retinha. Pois é, esse prumo se torna o teste definitivo para a nação. E com ele, a pergunta muda completamente. Não é mais, será que essa parede vai cair? A pergunta passa a ser, por que essa parede já está condenada a cair? A resposta? A fundação, a estrutura inteira estava comprometida. No começo, a gente vê o Amós tentando interceder, sabe? Ele pedia para Deus afastar os desastres que vinham de fora, tipo uma praga de gafanhotos, um incêndio, e as preces dele eram ouvidas. Só que aí a visão muda de uma forma radical. Deus mostra para ele que, olha, o perigo de verdade não está vindo de fora. O problema era uma podridão interna. A nação tinha perdido completamente o seu prumo, o seu alinhamento moral. E claro, essa falha interna toda vai levar a um confronto. E que confronto, hein? Uma baita briga entre duas figuras de poder, cada uma com uma fonte de autoridade completamente diferente da outra. E aqui a gente tem um contraste incrível. De um lado, Amós, com aquela autoridade crua, que vinha de um chamado divino, um cara de fora. Do outro, Amazias, o sacerdote oficial, o homem do sistema, com o poder institucional polido. E o mais interessante é que o Amazias nem entra na discussão teológica com o Amós. Não, ele vai direto para a acusação política. Chama o Amós de conspirador, usa a desculpa da segurança nacional para tentar calar uma verdade que estava incomodando e muito o poder. Mas a resposta do Amós é sensacional. É uma rejeição total da religião profissional. Ele basicamente diz, olha, eu não sou profeta de carreira, não tenho diploma disso, eu sou um trabalhador, um boiadeiro, cuido de sicômoros, que era uma fruta de gente humilde, aliás. Ele deixa bem claro, a minha autoridade não vem de um currículo, não vem de um cargo, vem direto da missão que Deus me deu. E como os avisos continuam sendo ignorados, o conflito só piora. A nação é empurrada para um ponto crítico, um ponto sem retorno. E é aí que surge uma nova visão que marca essa virada de chave. É um cesto de frutos de verão. A imagem parece simples, né? Mas ela carrega um trocadilho no hebraico original que é devastador. E isso mostra perfeitamente a mudança. Acabou a chance de se arrepender, agora é a certeza da consequência. Pois é, em hebraico, a palavra para fruto de verão, kites, soa muito parecida com a palavra para o fim, ketz. A mensagem é direta, o fruto está maduro, o tempo acabou. Assim como a fruto de verão é a última da colheita e estraga super rápido, a nação tinha chegado no seu limite, no seu prazo de validade espiritual, digamos assim. A colheita do juízo tinha chegado. Mas veja bem, esse juízo não veio do nada, não foi algo arbitrário. Foi uma resposta direta a um sistema totalmente corrupto, onde o lucro era o único Deus. A elite simplesmente odiava os feriados sagrados porque, o comércio parava. Eles mexiam nas balanças para enganar o povo, vendiam menos comida por mais dinheiro e, o pior, vendiam até o resto, o lixo do trigo, para os mais pobres. Chegou a um ponto em que a vida de uma pessoa valia menos que um par de sandálias. E aqui vem o ponto central da punição. A consequência final não era uma fome de pão, nem sede de água. Era algo muito pior. Uma fome de ouvir a palavra de Deus. Um silêncio espiritual devastador. Pensa nisso. Quando um povo ignora a orientação divina, uma hora Deus se cala. A imagem que a história pinta é de uma nação inteira correndo de um lado para o outro desesperada, procurando uma direção, qualquer palavra e não encontrando nada. Só silêncio. Bom, agora a gente entra no ato final da história. E é aqui que tudo vira de cabeça para baixo, com uma conclusão que ninguém esperava. A imagem aqui é de uma responsabilidade da qual não dá para fugir, não tem para onde correr. O juízo começa no lugar mais sagrado, no altar, para mostrar que nem a religião serve de esconderijo. A mensagem é muito clara. Não importa se a pessoa cavar até o fundo do abismo, subir até os céus ou se esconder na montanha mais alta. Não há escapatória. Nenhum lugar no universo pode esconder alguém das consequências.
Mas aí vem a grande virada. A história, que parecia ser só sobre destruição total, muda de rumo. Ela passa a ser sobre um refinamento, um processo difícil, doloroso, mas com um propósito. Porque apesar de toda a fala sobre destruir o reino pecador, aparece uma ressalva, um mas, e é um mas crucial. Não destruirei totalmente a casa de Jacó. E a metáfora que explica isso é a da peneira, é a chave de tudo. A ideia é que Deus usaria todo aquele caos, o exílio, para sacudir a nação, como se estivesse peneirando grãos, sabe? Para separar o que era bom, o grão de verdade, do que era inútil, das pedras, das impurezas. E a promessa é linda. Mesmo no meio do colapso, nenhum grão de verdade se perderia. E o final da história não fala em reconstruir um palácio gigantesco, não. A promessa é bem mais humilde: reconstruir uma simples tenda. E isso diz tudo. Sinaliza que a restauração não era sobre recuperar poder, mas sobre renovar um relacionamento. A palavra final, então, não é destruição, é comunhão. Uma comunhão restaurada numa terra de paz e de uma abundância quase sobrenatural. Essa história antiga, então, nos deixa com uma ideia final, uma ideia que ecoa até hoje. E se a esperança de verdade não estiver em evitar o colapso a todo custo, mas sim na promessa de que algo novo pode sim ser construído a partir das ruínas? No fim das contas, a história sugere que o mesmo Deus que usa o prumo para mostrar a ferida é aquele que usa as próprias mãos para curar, para plantar de novo e garantir um novo começo.